Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 364. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Braincasters. Luiz Gino. Jovem. Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Muito bem. E temos nossa convidada super especial aqui, Renata Paparelli. E aí, Renata, se apresenta aí para a nossa audiência. Boa noite, gente. Então, eu sou a Renata, eu sou psicóloga, sou professora do curso de psicologia da PUC de São Paulo e minha área de especialização é saúde mental relacionada ao trabalho. Muito bem, olha só, ideal pra gente falar sobre esse tema aqui hoje, que é volta ao trabalho pós-Covid, né, pós-pandemia. O vírus ouviu, né, as nossas preces, resolveu ir embora, e aí a galera, né? Mas é volta ao trabalho né? pós ou é volta ao trabalho durante? Parece que é durante, né? O Pós-Covid. Tá sendo durante. Ele já tá... É que a galera viu o vírus de malinha pronta ali na porta. Falar, já podemos ir voltando, gente. Ele tá indo. Opa! Então a gente vai conversar sobre isso, como se deve ser feito, o que vai acontecer, né? Se a gente quer voltar ao trabalho presencial ou não, como que as empresas vão se adaptar nesse período e os próprios trabalhadores. Enfim, tudo isso e muito mais daqui a pouco no Braincast. Mas antes... Muito bem, ó, quero, como sempre, convidar você a acessar a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br. Lembrando, né, que a nossa rede não é feita só de Braincast, né? Nós temos uma corredoria de conteúdo muito boa para você ter os podcasts mais legais do Brasil, os podcasts que mais crescem no Brasil, né? Tem programas de tudo quanto é formato e jeito. Tem os que não param, tem podcasts por temporada, tem episódios curtinhos, tem episódios compridos dos mais diversos assuntos para ajudar você a limpar sua casa e lavar louça nesse momento. Então corre lá para ver o nosso cardápio de programas. Que rede, hein? Em podcasts.b9.com.br. Acabei de escutar o cinemático sobre Wasp Network. E aí? E eu discordo de tudo que você falou e pela primeira vez na vida eu concordo com o Pedro Estrada. Ixi, olha lá, Olha concordando só, difícil, com o Pedro, hein? Complicado. Chega um momento Tá complicado gravado, da hein? quarentena, hein? Exato, vai afetando a saúde da pessoa, ela começa a concordar com o Pedro. E por fim, queria também aqui falar sobre a Branquesteria Gourmet, mandar um abraço pra turminha, né, da Branquesteria Essa Gourmet. turminha que é bem ativa, hein? Isso, exatamente. Essa turminha é bem ativa. Que recebe áudio da Dona Norma também. Só lá, Esse é é o o único... áudio da Dona Norma. Pam, 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 pam. Além do Zap, é a única rede social, aplicativo que ela tá presente, não é, Bia? Exatamente. Fica lá no Telegram. Além de... Arrumaram muita confusão. E xinga o Carlos, xinga o Gino, xinga a Bia, xinga todo mundo junto lá no Telegram. Eu ia fazer uma piada, mas nada. Melhor nunca vai deixar pra superar lá, né? isso. Então, deixa pra lá. Bom, a Branquesteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado lá no Telegram, no Facebook. Quem participa recebe a pauta, recebe conteúdo extra, troca ideia, né, com o elenco fixo aqui do Braincast. As artezinhas do Qual é Boa que estão bonitas, hein? Isso, e às vezes até palpita na pauta. Olha, né, palpita na pauta. Palpita na pauta. É isso aí. Então, assinando o Braincast lá em b9.com.br/cine, você faz parte da Branquesteria Gourmet. E Faça parte. E vem ajudar a gente a fazer um conteúdo de muita qualidade. Ajuda a gente a fazer conteúdo de qualidade. Por favor. É isso, eu acho que a pandemia é um momento mais do que especial para você apoiar o seu produtor local de podcast, para você apoiar a cultura, para você apoiar o audiovisual brasileiro, para você Apoie o comércio mudar local. pra Paulínia, começa a fazer cinema. Curte muito esse momento. Muito bem. Então é isso. Vamos lá, gente. Falar de Vamos! trabalho. Pauta! Vamos lá, ó, desde o final, né, de março de 2020, ou meio de 2020, dependendo de como você começou a sua pandemia, o país foi entrando em quarentena, né, um pouquinho de cada vez, e isso foi fazendo todo mundo surtar, inclusive as vendas de papel higiênico explodiram, né, não sei o que... E álcool gel? O que as pessoas fizeram com todo aquele papel higiênico que elas compraram? Não, você entra nos lugares agora, você entra no Hortifruti, tem uma prateleira de álcool gel que os caras compraram pra caralho, achando que ia vender muito, e não vende, não tem. Estão dando quase. Exatamente. Bom, além disso, né, isso acabou com as nossas
as perspectivas de futuro, né? Tudo que a gente estava planejando foi por espaço. Muitas empresas, né? Inclusive B9 Network do Brasil, né, Bia Fiorotto? Eu tô rindo, mas é de tristeza. Adotou o home office, né? Algumas pela primeira vez se viram forçadas, né? Tudo aquilo que a gente até já falou em Braincasts passados, né? Algumas empresas adotam, as pessoas podem escolher. Vejam só que empresas inovadoras e modernas. De repente, quem não estava fazendo isso se viu obrigado a levar, como a gente fala, a transformação digital na marra, né? E foi triste pro pessoal da B9 Networks, porque assim, um escritório maravilhoso. Exato. Apenas pessoas simpáticas e agradáveis. Instalações lindas. Um bar maravilhoso, aqui, escorregador de um andar pro outro, Vejam né? só, plantas permanentes, né? Em todo fascinante. estúdio. Olha só. Não, e achamos um bar a passos do elevador. Isso. Que nos serve espetos maravilhosos, bebidas brilhantes e com a playlist selecionada. A hora que a gente já tava engedrado em tudo isso, acabou. Covid-19. Cortamos, exatamente. Então, Bactéria! micróbio, né? O micróbio filho da puta. Então, muitas empresas aí adotando o home office pela primeira vez. Só que agora aí, né, com certo número da economia ser prejudicada demais, né? Embora a gente não tenha notícias de... Alguns estados sim, né? Algumas cidades têm uma estabilização dos casos, mas com essa flexibilização que vem acontecendo do isolamento, com reabertura de comércio, escritórios sendo, né, voltando ao trabalho, né, sendo autorizados a voltar ao trabalho. Saudade de shopping, né? Exatamente, saudade de shopping. O que eu não posso fazer na minha vida que não exista? Pô, aquela passada na Renner, hein? Só pra ver as camisetas assim, ó. Se for pra morrer, morre feliz, né? Uma bela camiseta listrada de R$ 69,90. Não, e assim, entrar na Ering, quatro borrifadas de perfume do Boticário no braço, assim, uma em cada pedaço, aí você vai fazendo assim, ó. A gente precisa disso, né? Por isso que o shopping tem que reabrir. Não dá pra viver sem isso, não dá. Então como que a gente vai fazer isso, né? No meio do Covid que não foi embora, né? Eu brinquei lá no começo, mas ele continua aí. Ele não ouviu as nossas preces. Longe disso. A subnotificação é que tá bombando, né? Exatamente, né? A gente maquia os números e acredita que não existe, né? A gripezinha. Bom, em abril, né? No mês de abril de 2020, a gente teve acesso a uma pesquisa da consultoria McKinsey que se pretendia ser um manual de práticas para essa volta ao trabalho, né? Baseando-se aí em vários exemplos que deram certo na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos deva ser exemplo de alguma coisa nesse momento, mas enfim, a gente deveria talvez usar Nova Zelândia, né, como exemplo, Bia Fiorotto. Cara, eu fiquei muito brava que o início de um sonho deu tudo errado. Exato. Eu fiquei muito brava, eu imagino o quão puta ela deve ter ficado, a primeira-ministra, né? Isso. Quando ela deve ter ficado quando ela recebeu a ligação. Então, lembra quando a gente tinha zerado os casos? Agora tem mais 2 casos que entraram em contato. Cara, eu tinha ficado muito brava. Afoga as 2 pessoas, já era. Eu fiquei muito brava por ela, assim, eu imagino essa ligação e ela dizendo, porra... Você não lembra na Coreia do Norte, que era assim, 1 caso de Covid, 0 casos de Covid. 2 casos de Covid, 0 casos de Covid. Muito bem, aí entre essas práticas aí que a McKinsey apontou no material, que a gente vai linkar nesse post, né, Bia Fiorotto? Do Braincast, para você poder também ter acesso, tá, por exemplo, a separação de 2 metros entre as mesas de trabalho, né? Transformando os espaços individuais, né? Não tem mais aquelas baias com um monte de gente junta, espaços protegidos para refeição, alternação de turno, ter um limite máximo que é super reduzido de pessoas no mesmo ambiente, implementar aí vários protocolos de higienização que demandam aí disciplina e também até um toque de tecnologia. Então, pensando nesse estudo, a gente vai discutir quais são os novos modos de encarar um local de trabalho, como voltar e se todas essas medidas de segurança aí vão ser suficientes para que a gente consiga fazer esse retorno da maneira menos arriscada possível. Então, pra gente começar a conversa, antes de falar da volta, eu queria perguntar pra vocês aí, ou no caso todos nós que estamos trabalhando de casa nesse momento, como que vocês sentem que tá a vida de vocês sem o trabalho presencial? Se melhorou, se piorou? Se vocês sentem saudade de trabalhar de novo num ambiente com todo mundo junto? Enfim, falem aí. Renata pode começar, que ela já fez um... Então, gente, eu acho que é importante a gente estabelecer a diferença entre trabalho home office e isso que está acontecendo, né? Porque isso que está acontecendo é uma espécie de presídio na qual a gente só trabalha. Né?
Praticamente por falta de opção, né? Você come, dorme e trabalha. E daí, que nem uma colega minha, professora, outro dia disse, enquanto a gente está acordado, a gente está trabalhando. Então, eu particularmente gostaria muito de voltar ao trabalho presencial. Eu acho que, no caso do trabalho como educadora, não existe nenhuma relação, uma comparação possível entre o trabalho remoto e o trabalho presencial. Então, eu sinto muita falta e acho que é importante anotar essa diferença entre trabalho remoto, trabalho homework e isso que a gente está vivendo, que é uma coisa bem mais penosa, né? Uma das regras, assim, de trabalhar em casa é saia de casa pelo menos uma vez por dia, estabeleça uma rotina e com esse presídio também... Vale sair pra deixar o lixo pra fora? Não. Não, acho que não. Não entendi. Então acho que não rolou. Tem que ser um pouquinho mais significativo do que isso. E vocês, gente? Quer falar você, Bia? Cara, eu sinto falta todo dia de olhar pra trás e falar Merigo. E aí ninguém me responde. Eu olho pra trás e ou ele foi embora sem dar tchau pra ninguém, ou ele tá de fone e ele não consegue ouvir. Que absurdo. O cara é o Ron Swanson do escritório do B9. Mas pode colocar uma foto do Merigo colada na sua parede do quarto, né, Bia? Você acha que pode ser uma... Vai ser a mesma resposta que você E tinha. ele não vai sair sem não te falar. Eu sinto bastante falta. Eu trabalhei de home office de verdade por 2 anos da minha vida. Eu saí do home office, na verdade, pra ir pra agência de publicidade, mas essa vida já não me pertence mais. E no B9, eu acho que... Eu não sei se na agência eu sentiria, mas hoje eu sinto muita falta das pessoas de trabalhar junto, porque além de ser mais rápido, né? Que de resolver coisa... Eu não sei, se é a primeira vez que você tá ouvindo isso, eu sou produtora geral do B9 também, né? Dos podcasts. Então a gente... É o nome do cargo, tá lá no LinkedIn, você vai ver depois. Deus. General Producer em inglês, que é... Fascinante, hein? Mais chique ainda. Yeah. Tão novinha e já tá aí nessa. Tudo geral. Eu sinto muita falta da rapidez de resolver, então, coisa de programa, que é só eu virar pra Ju, ou pro Merigo, ou seja, pra quem for, e falar, tal coisa, e a pessoa responde sim, não, ao invés de ter que mandar WhatsApp, aí eu não sabia que essa pessoa tava almoçando. Aí ela fala, peraí que eu tô comendo. Aí eu fico, puta, foi mal. Aí ela, não, imagina, tudo bem. Aí ela esquece de me responder. Aí eu esqueço de ver quando ela responde. Enfim, a nossa dinâmica de trabalho funciona em casa, mas eu tô com saudades. Não, o que eu sinto é que a gente sempre sonhou, né? Putz, trabalhar de casa ia ser tão bom se fosse flexível, né? E tudo mais. E que realmente é legal você poder ter... Às vezes eu gostava muito de não estar no escritório, porque no escritório você tem muita notificação, muita gente te chamando, né? Muita demanda. Às vezes é uma dificuldade de se concentrar. Entendi. Foi pra mim? Foi pra você, né, Bia? Você viu só? Tá, é um problema... legal. Não é pra você que quando você chama ele não tá lá. Às vezes é um problema de foco e tal. Então é bom você ter... posso focar em alguma outra coisa, em um outro ambiente, né? Ô, Merigo, às vezes você escuta uma voz falando Merigo, e aí você vira e a Bia não tá lá, e você exato. chora? Isso, aí eu choro, eu fico super triste. Só que eu sempre acreditei muito que o ambiente de trabalho, mais do que a produtividade em si, é muito um ambiente de troca, né? De você trocar ideias e pessoas vão falar coisas que você não estava pensando, ou você vai falar alguma coisa e alguém vai ouvir lá no canto e vai poder interferir naquilo e dar uma outra ideia. Então, isso eu achei sempre fundamental, né? E quando a gente tinha isso funcionando melhor dentro da empresa, acabou, né? Teve todo mundo ir para casa, que continua funcionando, as pessoas estão produzindo, trabalhando, as coisas estão indo pro ar, então essa dinâmica que a Bia falou de mensagem, por mais que às vezes possa ser truncada, ela funciona, mas essa troca do dia a dia acabou, e acho que é isso que eu mais sinto falta, assim, e gostaria que voltasse, e que nesse método aí da McKinsey, de ficar 2 metros para cada uma mesa, não adianta nada, né? Porque você vai estar fazendo home office no mesmo ambiente. Você vai gritar. Não, você tem que comprar um galpão, um negócio de aeroporto, uma garagem de avião, pra colocar todos os funcionários. Cada um com megafone, né? Ô, fulano! Mas eu tô nesse teu time aí, Merigo. Eu também sou de ir pro trampo. Sair de casa e ir trabalhar. Separar a casa do trabalho, saca? Tem motivo pra botar a calça, né, de manhã? E assim, eu trabalho muito perto da minha casa, então eu tenho o melhor dos 2 mundos. Porque eu posso vir almoçar na minha casa e ficar aqui
relaxado durante o meu período do almoço e acaba o trabalho, chega muito rápido em casa, então eu tenho também esse benefício. Só que quando eu fiz home office da outra vez, da primeira vez que eu fiz, que era uma vez por semana, então tinha ali uma escala, cada um fazia home office uma vez por semana em casa e meu filho era muito pequeno, então eu odiava fazer home office, porque era função do trabalho e função de ficar olhando criança pequena, porque criança pequena não quer saber se você tá trabalhando, se você não tá, saca? E aí depois fui morar em Ubatuba. Em Ubatuba eu trabalhava o pouco que eu consegui trabalhar de Ubatuba pra coisas aqui de São Paulo, era dentro de casa. Puta, pra mim custava engrenar o trabalho, sabe? Sempre tinha aquela coisa, puta, acho que eu vou dar uma lavada na louça antes de vir fazer o trabalho aqui. Sim, total. Acho que eu vou dar uma finalizada naquela série ali antes de eu começar a pegar mesmo no trabalho. E aí eu tenho esse espírito procrastinador que no trampo, pelo menos você tem que fingir que tá trabalhando. que o pessoal do meu trampo não me escute. Só que agora, bicho, no meio dessa pandemia, no meio de tudo que tá acontecendo, o pico de contágio, caralho, os caras querem que volta a trabalhar também não, né? Aí eu não vou ser o cara, puta, tô sentindo falta do escritório, vamos todo mundo voltar. Não é assim, não fiquei 90 dias dentro da minha casa, saindo só pra ir tomar sol enquanto ia pro mercado e voltava, pra depois chegar porque o patrão quer que as pessoas voltem, e aí você vai num lugar que não tá preparado, porque lá é mesa amontoada, um local que não tem ventilação, é tudo dentro do ar-condicionado. Imagina ficar o dia inteiro dentro de um ar-condicionado com um monte de gente que você não sabe pra onde foi, você não sabe de onde veio. Então é muito complicado, a não ser que você tenha isso, um hangar com um galpão gigantesco, onde você consegue colocar as pessoas separadas uma das outras, tipo aquelas imagens de vestibular na China, sabe? Os caras pegam um estádio, colocam as mesas tudo dentro do estádio, assim, pra uma par de gente fazer a porra da prova. Não é viável aqui no Brasil, saca? A não ser que você tenha puta estrutura pra fazer isso, mas não é toda empresa que tem isso. Sim. E aí fica essa coisa do, você não voltou a trabalhar, você é safado, você é vagabundo, você é pilantra, você quer ficar em casa porque você não tá fazendo nada. Ainda mais eu que tô trabalhando meio período. Imagina eu ter que sair da minha casa, me arriscar só por meio período. Sim, só por um capricho, né? Ainda mais que assim, metade da galera não vai. O que propuseram? Que quem pega transporte público não volte a trabalhar presencialmente e continue nas suas casas. Só que quem tem carro e consegue se virar, vá pro escritório. Só que qual é o sentido disso se metade vai continuar trabalhando online e o contato vai continuar sendo online e metade vai estar dentro de um escritório? Agora que todo mundo se adaptou, agora que todo mundo já viu qual é a dinâmica, quais são os períodos que o bicho mais pega e tal, e tá conseguindo um passando arquivo pro outro e falando com o outro e disponível e tal, agora que o negócio, que a engrenagem começou a rodar direitinho, azeitadinha, você vai fazer uma mudança porque tem que voltar, porque o escritório tem que funcionar, porque, sei lá, qual que é o motivo, entendeu? Sim. Antes da gente entrar em detalhes sobre isso, Marco, queria ouvir também a experiência do Luiz e Gino aí, porque até agora todo mundo tem uma experiência com home office que gostaria de voltar, né? Queria saber se o Gino também passa por isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, a minha situação ela é complicada porque, assim, quando eu fui trabalhar numa escola, eu tava cansado de trabalhar em agência, produtora e redação, né? Eram 3 ambientes que tiveram seus dias de glória, mas tiveram seus dias de luta. Eu tava bem cansado, eu queria um propósito maior na vida, uma coisa bonita, etc e tal. Fui pra escola. Então, assim, o lado que eu buscava quando eu fui trabalhar lá é justamente o lado que eu perdi agora. Contato com as crianças, contato com os alunos, as atividades mais... O Gino tinha comercial no cinema passando do colégio que ele dá aula, em que ele dá soquinho com soquinho, assim, com o aluno, sabe? Cumprimento de soquinho, ou seja, um professor jovem, né? Aquela interatividade bonita, eu ia ver um filme e eu vi o meu amigo. Hello, fellow kids. Ele chegava assim. Mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Então esse contato eu sinto muita falta. Não tem como substituir. E assim, realmente foi um contato que morreu quando a pandemia começou, porque as minhas aulas elas não estavam na grade, né? A minha participação com os alunos, o laboratório que eu coordeno lá, audiovisual, ele não tá na grade. Então os alunos, eles só frequentavam, eles só iam lá visitar, fazer trabalho, fazer projeto, nos horários fora da aula. E aí quando a pandemia começou e as aulas online começaram a tomar conta, era o único jeito de ensinar, essa função do laboratório morreu e eu acabei, pra não ficar sem fazer nada, e assim, não é nem pra não fazer nada, é que tinha muita coisa pra fazer justamente porque a escola ia passar por um funcionamento que o audiovisual era o caminho. Então assim, eu tive que ajudar a escola de uma forma que era primeiro coordenando sacando como é que ia ser, instruindo o professor, falando sobre o formato, ensinando a filmar, ensinando a fazer isso, aquilo. E depois disso, eu acabei tendo que assumir praticamente o tempo inteiro funções que são aquelas que eu fugi. Então assim, agora eu fico cuidando muito mais
mais das produções internas da escola do que é um trabalho de agência, de produtora, de redação. Então, eu fugi, bem quando eu achava que eu tava saindo, eles me puxaram de volta! Para as barreiras tecnológicas, né, Gino, que você tem que enfrentar, porque muita gente tendo que se adaptar, utilizar sistemas. Eu vejo isso com a escola, porque meus filhos estão fazendo aula online, né? E, cara, eu tenho dó deles terem que fazer isso e das professoras, porque elas precisam ali ficar mantendo aquela criançada ali, né? O Benjamin mais velho tem 8 anos, a mais nova, a Nina, tem 6. Eu vejo ela tá viajando, tá em outro mundo, enquanto a professora tá falando, ela tá segurando alguma coisinha na mão, inventando história com aquilo, entende? Então, eu vejo esse desafio que tem de conseguir transpor essa barreira aí, mesmo usando tecnologia, não dá certo, né? A gente, né, os educadores foram pegos muito de surpresa e a gente não faz EAD, né? A gente faz uma coisa, um arremedo, né? Que é o remoto, do jeito que deu, se apropriando do jeito que deu. Então, nem a dinâmica da EAD, que é bem diferente dessa que a gente está fazendo, nem ela a gente está implementando. E não se trata, acho que, de demonizar, né, a tecnologia. Eu acho que se a tecnologia ela é voltada para favorecer o humano, é legal. O problema é que acho que os docentes vão viver agora, é a tecnologia ser utilizada para exploração da força de trabalho, né, para incrementar processo de exploração e tudo mais. E eu queria jogar aí na roda uma questão que eu acho muito importante, que é trabalho remoto e mulheres, né, gente? Porque nós mulheres, pelo amor, né? Eu também tenho filhas e tudo mais, e a sobrecarga de trabalho, a tal da 3ª jornada, a 5ª jornada, a 1000ª jornada, ela tem recaído, né, em geral, sobre as mulheres. Porque acho que a gente não resolveu a questão do machismo, né? A gente terceirizou o trabalho doméstico. Menina, tinha cancelado o feminismo ontem, não resolveu. Puta, então eu tenho... Bom, pessoal, saindo daqui de uma reunião direto que eu tenho que fazer. Porque isso que a Ana tá falando, que por mais que se fala nesse cuidado compartilhado, né? A obrigação ainda acaba recaindo sobre a mulher, né? Ainda mais nesse momento, né? Tinha até uns dados da última PNAD contínua, né? Do IBGE de 2019, que mostra que as mulheres que trabalham fora de casa passaram, em média, quase 19 horas semanais fazendo tarefas domésticas e cuidando de outras pessoas, né? Em comparação com os homens, ocupado onde a média é de 10 horas. Então é quase o dobro, né? Pra mostrar como que essas tarefas acabam recaindo sobre a mulher aí. Você vai dar uma aula, você tá correndo, frita um bife, aí dá outra aula, lava uma roupa. É assim a vida agora, né? E apoio aos filhos na EAD, no ensino remoto. Exato, porque não é só ligar o computador e deixar a criança lá, né? Tem que estar com o pai do lado. E aí acho que assim, é uma pergunta, né? A gente tem visto muitos casais, assim, com problemas com relação a isso, porque... Então é isso, assim, o trabalho doméstico foi terceirizado para mulheres pobres, que são as empregadas. Agora, elas sumiram de cena, volta para quem, né? A questão é, agora quem é que assume o negócio? Então tá bem complicado isso, especialmente para as mulheres, né? Renato, eu queria também fazer uma pergunta para você, que a gente vive essa situação inédita, né, nessa tentativa de voltar a compartilhar o espaço depois de tanto dizer que é perigoso, né, que ficar no mesmo ambiente, que a gente tem que ficar em casa, e a gente vê vários escritórios aí já retornando ao trabalho. Como isso afeta a cabeça, assim, de quem volta, né? Dá pra gente... Acho que tem duas questões, né? Uma, se dá pra gente assegurar que os funcionários voltem pro trabalho sem sentir essa insegurança, que isso fica pro lado das empresas, e também como que fica a cabeça das pessoas que, até como o Marco citou aí, né, vou voltar pra quê, né? Se tem gente que vai voltar, tem gente que não volta, enfim, como que você vê isso? Eu acho que, assim, várias dessas questões psicológicas, não é, que acompanham, atormentam a gente na quarentena, vão voltar com as pessoas e algumas vão se intensificar, né? Acho que uma delas é o medo, o fantasma do medo. Se de um lado a gente vive em casa uma situação muitas vezes de isolamento, de solidão, essa ida ao trabalho, eu acho que, além de não enfrentar a questão do isolamento, porque é isso, as pessoas vão ter que ficar espalhadas, isoladas, ainda vai incrementar o medo, né? E aí, se você junta medo do vírus, medo da instabilidade da vida, segurança, medo de perder o emprego, e o nosso governo maravilhoso, que traz
sessões diárias. Dando todo o apoio, né? Dá todo o apoio, vários ministros da saúde, super maravilhoso e tal. Se você junta tudo isso, a mistura não é muito boa não, né, gente? É desespero, é desamparo. E aí, assim, as pessoas que estão trabalhando de modo presencial vivem, né, esse pavor que daqui a pouco todos vão viver, né? O Brasil que eu quero é um Brasil que só a Regina Duarte sente medo. Então é uma pena que a gente esteja nessa situação. Então, mas uma coisa que... Um dos argumentos para essa volta ao escritório que me foram dito é que tem gente que fala assim, eu não aguento mais ficar em casa. E eu falei... Então manda esses arrombados ir trabalhar. Deixa eles ficar lá, se matando, um tossindo na cara do outro, entendeu? Quem não aguenta ficar em casa, que saia de casa e vá trabalhar, e vá pro escritório, e vá lá e fica passando a mão na cara e a mão na cara do amigo. Agora, eu que tô há 90 e tantos dias aqui em casa, fazendo a quarentena direitinho, só saio pra ir no mercado e volto e me besunto em álcool em gel aqui, vou ter que voltar porque tem que voltar? Então não faz sentido, entendeu? Eu acho que tem que ser um processo gradual. Já que querem voltar, faça gradual e com responsabilidade. Porque não adianta enfurnar um monte de gente dentro de uma sala, falar, vocês estão a 2 metros um do outro. Mas a porra do ar-condicionado é o mesmo, não tem protocolo de limpeza pra ninguém, você vai ficar com a mesma máscara o dia inteiro? Vai ter alguém lá lavando máscara o tempo inteiro? Isso é uma grande questão, porque essas práticas aí da McKinsey, né, que são 75 sugestões que eles deram, de intervenção e tal, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas... No papel, né? No PDF. Exatamente, mas como que para as empresas implementarem isso aí em todos os locais de trabalho é impossível, né? Não pareceu delirante pra mim. Não, e você já viu os espaços, por exemplo, espaço de marmita, onde a galera vai comer e... Como é que você vai usar o mesmo micro-ondas que um cara que você não sabe de onde veio, colocou a marmita dele lá dentro, a mão que ele pegou no negócio, como é que vai ficar alguém limpando o micro-ondas a cada vez que alguém usa? Vai ter espaço pra todo mundo comer separado? Eu acho que isso só serve pra megacorporações, sabe? Que podem se dar o luxo de fazer um negócio desse, né? O luxo, inclusive, financeiro, né? Porque tem uma parte pesada de investimento que é pra tecnologia sem toque. Então o café que antes você apertava na máquina com a sua própria mão... Agora você só põe o copo e... Agora você fala, sai café! Agora você grita, eu quero café! Ainda mais, pensa só, né? Primeiro, enfim, aquele material, ele tá falando, primeiro, de uma microparcela das pessoas, que são pessoas que estão empregadas em grandes corporações. Isso é um número infinitesimal. E que trabalham com o computador na frente, né? Porque nem todo mundo é esse trabalho sentado em frente do computador. A maioria das pessoas não é, inclusive, né? E aí você junta isso com o cenário de... A pandemia tem sido um verdadeiro laboratório de precarização do trabalho no Brasil e em vários países. Então junta isso com ataque aos vínculos empregatícios, aos direitos trabalhistas, aumento do desemprego, do trabalho informal, da uberização, e nesse caldeirão a tendência é a piora das condições de trabalho e a dificuldade das pessoas de lutarem por seus direitos, porque o direito ao emprego vai ser o direito pelo qual as pessoas vão lutar. Então, é delírio você achar que as empresas vão fazer aquela belezura toda. As empresas vão falar assim, entra aí, quer, não quer... Só que eu queria só citar alguns exemplos, né, para ilustrar para o nosso amigo e amigo ouvinte do que tem nessa pesquisa, que tem isso, né, a separação, rearranjar as mesas de trabalho para que estejam em pelo menos 2 metros, né? Você, obviamente, prover todos os equipamentos, ferramentas, EPIs, né? De máscaras, luvas, outros equipamentos. Você trabalhar com comunicação, né? Para promover esses lembretes de usar os equipamentos, higienização, boas práticas, né? Ir em metade só das pessoas. Isso, dividir os lugares de entrada e saída. Então, você trabalha com zonas de pessoas que tiveram temperatura testada, higienizaram as mãos. Então, essas pessoas passam uma barreira e ficam ali para poder trabalhar, e tem uma outra galera que fica do outro lado. O Brasil não consegue nem fazer fila em ordem de tamanho, cara. Porra, não é possível, né, cara? Mudar o horário de entrada e de saída. E tem uma questão que eu acho que é uma das primeiras coisas, né? É como se sai, como se chega e vai embora, né, do trabalho. Então, é isso que o Marco falou.
que a empresa dele tá fazendo de encorajar o uso aí de transporte privado, né? Quem tem carro próprio, ou você vai usar carro de aplicativo ou táxi, seja ou não bancado pela empresa, você vai oferecendo aí subsídios para estacionamento, dinheiro para combustível e tudo. Mas quando a gente sabe que a maioria das pessoas tá tudo entuchada dentro de ônibus e transporte público, né? Eu tava conversando com a minha mãe nesse fim de semana, ela tava conversando com uma amiga dela falando assim, porque as pessoas falam pra usar máscara e se cuidar e ficar 2 metros de distância. Ela falou assim, eu não tô fazendo nada disso, porque eu pego o ônibus de manhã lotado, com um monte de gente em cima de mim, aí eu vou sair dali e ficar usando máscara e... Não adianta, sabe, já foi, eu já tive que pegar o ônibus lotado, então não tá fazendo sentido. Não, mal a máscara eles respeitam, né? Máscara no queixo, isso. Máscara metadinha da boca. Eu quero fazer uma nota de repúdio a essa história, não tem coisa que me irrita mais. Eu saí, fui ao oftalmologista no final de semana passado, eu acho, retrasado, não me lembro mais. Não existe mais tempo. E eu via as pessoas usando a máscara no queixo. Eu queria só lembrar que no queixo não ajuda. Não funciona. Tem esse negócio que vocês falaram sobre transformar tudo em tecnologia sem contato, né? O investimento pra se ter um negócio desse, né? Não é só a barreirinha de acrílico que você bota lá, que nem tem no caixa do supermercado, né? Que vai dividir você das outras pessoas. Você tem que... É um investimento muito grande, né? Pra pequenas e médias empresas, né? A gente tá fazendo um trabalho, nós da PUC, lá na Brasilândia, que é o pior bairro da pior cidade do pior mundo, que é São Paulo, Brasilândia. E todas essas medidas, use máscara, sei que lá, álcool gel, elas já são completamente delirantes quando você fala de uma favela. As pessoas não têm onde se isolar, moram 10 pessoas num cômodo. Assim, eu acho que não dá para falar de nada dessas coisas sem falar de necropolítica, de uma política de decidir quem vive e quem morre. Quem morre vai ser pobre. É isso. Por quê? Todas as recomendações, elas são voltadas para a classe média. Uhum. Esse documento aí fala de grande empresa, não fala de uberizado, não fala de gente que trabalha ali no escritório que vai pegar o busão, não fala de gente que faz limpeza. Isso fala para uma parcela minúscula e ainda assim me parece delirante. Então eu acho que é um cenário bem complicado. E eu acho também até contraproducente, porque uma das recomendações é você vai para o trabalho e aí você tem que evitar, por exemplo, fazer reuniões. Mas o objetivo de você estar no mesmo ambiente não é você estar reunido com as pessoas, né? Você não vai poder se reunir, não vai poder falar com as pessoas que estão lá, então pra que você vai até lá? De repente, fala aí. Fazer uma pergunta. Renata, você não acha que essa forçação de barra por voltar ao comércio, voltar à economia, voltar as pessoas a trabalharem dentro dos escritórios, não tem muito a ver, porque a gente está com um pico, a pandemia não passou do pico ainda, a gente ainda está lá em cima, certo? De acordo com o Samidama, na verdade... O pico já foi em abril, né? O pico, ele tá o tempo inteiro, o pico quântico. A dimensão é o pico quântico, na exatamente. Terra quadrada, chapada de pizza, não tem nem pandemia. Né? Isso. Essa forçação de barra por voltar à vida normal, como a gente conhecia em fevereiro, não tem muito a ver de que as classes mais abastadas, a galera rica, a galera que tem dinheiro pra se tratar no Einstein, pra se tratar, que não seja um São Camilo da vida, entendeu? Eles já estão vendo que as UTIs já não estão mais tão lotadas, então se ele ficar doente, ele vai ter um tratamento, e dá essa sensação de que a pandemia tá controlada. Já estão pensando em desmontar o hospital de campanha, porque não tá tendo mais tanta gente e tal. Enquanto isso, você vai na Brasilândia, tem não sei quantos casos por dia, você vai na Cachoeirinha, tem não sei quantos casos por dia, você vai nos cemitérios periféricos, estão abrindo valas e valas e valas e valas para colocar mais gente que tá morrendo sem nem ser testado. Porque assim, essa falsa sensação de que tá passando é porque a sensação de que tá passando é nessas camadas mais abastadas e gente que já, o pico dessa galera que tava aí nas festinhas, compartilhando algumas coisas aí, pegando doença um do outro, já não tá mais... É com você mesma, viu, Pugliese? É com você. Então, e pra eles agora tá tranquilo, porque assim, meus amiguinhos já pegaram, já sararam, já foram no Einstein, uma semaninha no Einstein, gripezinha, papapá, não sei o quê. Enquanto isso, as notícias da Brasilândia são cada vez mais alarmantes. Eu participo do grupo do Corona na Quebrada, inclusive é um Instagram, um projeto muito legal que traz informações pra essa galera, eu fiz algumas narrações pra eles. Tá cada vez mais difícil segurar essa onda que vem pra essa
essa galera, porque é isso, um cara que sai de casa, seja ele irresponsável ou porque tem que ir trabalhar e volta pra casa infectado, fudeu, infectou a família, infectou a avó de 80 anos, já era, entendeu? Então, eu acho que assim, primeiro isso atende exclusivamente a interesses econômicos, e quando a gente fala de interesses econômicos numa sociedade capitalista, a gente está falando de trazer mais dinheiro para quem tem mais. Essas pessoas entupidas de dinheiro, primeiro, elas não vão sair de casa. Carlos Merigo, vamos dar nome aos bois. Lógico, eu vou mandar todo mundo trabalhar e vou ficar em casa, jogando videogame. Não. Quem vai sair é pobre, é classe média que vai sair. Eu acho que essa liberação é para trazer, sim, né? Um dos elementos, um dos impactos dessa abertura é trazer para as pessoas uma sensação de falsa normalidade. E nessas práticas, por exemplo, tem lá uma que é assim: instituir política flexível de licença médica, construir uma cultura para que as pessoas fiquem em casa quando elas tiverem sintomas. Isso aqui é Suíça. As pessoas vão trabalhar porque elas não querem perder o emprego, se é que elas têm emprego. Então, assim, eu acho realmente que a situação é bastante desesperadora. Na quebrada, as pessoas já estão indo trabalhar, elas muitas vezes não pararam de trabalhar, porque elas não podem. Na periferia, por exemplo, lá no Brasilândia, a galera jovem, o pessoal do Núcleo de Juventude está fazendo uma pesquisa, a galera jovem vai pra praça, sabe por quê? Porque na praça tem internet, gente. Você imagina que é um adolescente preso dentro de casa com 9 pessoas num cômodo só, sem sequer internet, entendeu? Aí o presidente ainda soltou ontem que houve muito alarme por parte dos prefeitos e governadores, e agora ele quer cortar na metade a ninharia de 600 conto que ele tá dando pra galera. Você imagina a diferença que faz uma família receber 600 reais ou receber 300 reais, sabe? É 15 dias sem comer. Ele é um desgraçado. O presidente do Brasil é um desgraçado. Eu falo aqui nas ondas do podcast. Desgraçado. Esse desgraçado tá brincando com a vida de muita gente. Tem 50 mil mortes, pode colocar 150 aí, porque não foi testado ninguém. Você vai ver os dados de morte por insuficiência respiratória, subiram, sei lá, 600% durante o ano. Subnotificação eu não tenho certeza, eu li em algum lugar essa semana e eu não vou conseguir referenciar a fonte, mas pra título de registro ficar registrado no Data Meu Cu, que é de 7 a 8 vezes maior. Eu vi a mesma coisa no jornal hoje. Então, mas você imagina. Então o Data Meu Cu tá indo longe mesmo, tá chegando no jornal hoje. De 7 a 8 vezes mais. Existem pesquisas que falam de 10 a 16. A depender da localidade no Brasil. Então, mas 50 mil já é um número absurdo, certo? É um estádio, é mais do que um estádio do Pacaembu lotado de gente que morreu por causa dessa pandemia. É mais gente que morreu do que na Guerra do Paraguai. E aí você coloca isso 7, 8, 12, 16 vezes mais, os dados ficam alarmantíssimos e todo mundo, os caras falavam que o Átila tava exagerando quando ele falava que ia ficar 1 milhão, 1 milhão e meio de infectados pelo Brasil. E se confirmados tem 1 milhão... Imagina quanto de gente que já não foi infectado e que não foi nem testado e o cacete. Não, e assim, veja, é muito difícil, um vírus que está começando a ser estudado, é muito difícil você falar em segurança. E as pessoas, assim, as pessoas que estão se sentindo seguras, ou é porque elas são negacionistas, ou porque elas arranjaram um jeito de se proteger psiquicamente, porque, na verdade, não dá para você falar em limite de segurança, de tolerância, né? A gente ainda não tem elementos para isso, né? Não tem pesquisa suficiente. E é isso, o presidente simplesmente já deixou muito claro que os velhos que morram, porque todo dia morre um dia mesmo, todo mundo. Ele não entende que a criança indo pra escola ela pega e daí ela volta pra casa e transmite pro velho. E a gente tá assim no pior dos mundos, né? E assim, a gente tá falando aqui num momento em que, por mais que esses dados estejam na mesa, mesmo assim as coisas estão reabrindo, né? Tá tudo cada dia mais sendo flexibilizado, eu tenho visto isso. Só a título de gravação, hoje é dia 23 de junho de 2020. E esses dados que a gente está comentando hoje são de hoje, né? Porque mais pra frente vai o quê? Piorar. Então, mas ô Merigo, isso que você falou, eu tava vendo hoje, por acaso eu liguei a televisão e tava na TV Cultura, porque eu tava assistindo Roda Viva ontem, enfim. E a TV Cultura passa os pronunciamentos e as entrevistas coletivas dos envolvidos do governo do estado sobre a contenção da pandemia. E tava falando, eu acho que era o secretário de saúde, eu não vi quem era. Inclusive, a entrevista do Roda Viva do Silvio Almeida, maravilhosa, quem não viu, vá ver. Mas assim, qual é a boa roda hoje aqui? Enfim, o cara tava falando
eu não sei se era o secretário de saúde, quem era. Ele estava falando que o grande problema em segurar essa pandemia e essa abertura desenfreada de comércio, o cacete, é que quando se fala que, daqui 15 dias vai ter uma flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, a partir do momento que ele fala isso, a pessoa que escutou entende. Liberou. Eu vou pra rua, liberou, flexibilizou. Então, as duas palavras, 15 dias, não significou nada. Então o cara que tem a biboca aqui na rua já levanta as portas e já põe placa luminosa na frente. E a galera tia que tava dentro de casa que tava louca pra fazer uma feira, já vai pra feira. E quanto mais você vê gente fazendo isso, mais gente vai fazer. Eu vi a loja aberta, vou fazer também, né? Mas isso eu sinto que tem a ver também, não só com esse desespero de ganhar dinheiro, porque você precisa abrir o seu bar, o seu mercadinho. E foda-se medir a temperatura da pessoa que vai entrar, porque você não tem como escolher quem é que entra e quem não entra pra gastar o dinheiro no seu mercadinho. Você precisa que, por favor, entre, por favor, leve tudo. Que você quer passar a mão, passa, foda-se. Mas eu sinto também que existe alguma coisa da nossa cultura, sabe? Que a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essa disciplina militar, tipo na... marcial. Que tem, tipo, na Alemanha, assim, as pessoas estão todas milimetricamente colocadas. A gente não faz isso muito, e eu... Se você puder, Bia, sempre que for dar um exemplo que tem a ver com militar, você não usar a Alemanha, usar outro país, por mim tudo bem também. China, usa a China. China, boa, China. Pode ter, sabe, Bia, um traço cultural, mas eu acho que tem muito a ver também com o fato do presidente chegar e dizer que é uma gripezinha, o governador falar que a gente tá na faixa laranja, que é só uma antes da desgraça catacúmbica. Mas o que eu ia te perguntar, Rê, é se íntimas, né, Rê? Se essa impressão... Porque... É claro que existe uma coisa que a gente sempre ouve, o brasileiro é tudo desorganizado mesmo. O brasileiro, ele é tudo... Aí virou Brasil. Virou Brasil é uma expressão pra virou bagunça. O quanto que essa percepção, ela é real, especialmente falando de trabalho, de volta ao trabalho, da gente... 15 dias. Bom, 15 dias é agora, né? Então eu vou abrir agora e tal. Se essa impressão que eu tenho, ela é real e como que isso afeta essa volta, sabe? Então, sei, Bia. Então, veja só, né? Eu acho que assim, nunca dá pra gente falar alguma coisa do tipo o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro não existe, é uma ideia. O que existe são as pessoas de vários segmentos de classe, pessoas que têm que trabalhar, outras pessoas que estão folgadas lá na sua casa gigantesca, outras pessoas que estão chamando empregada, cabeleireiro e deixando o filho da empregada cair do prédio. Então, assim, é uma grande diversidade, né, de pessoas. No Brasil, incrivelmente, a gente tem, por conta do Sistema Único de Saúde, uma consciência, um conhecimento sanitário muito grande, né, se você comparar com outros países. Aliás, se não fosse o SUS, isso aqui já tinha... colapsado já. Já era, né? E aí eu vejo bem a atenção básica, com toda a promoção, a discussão que está sendo feita. Então, assim, eu não consigo, Bia, eu não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu não consigo falar uma coisa muito geral, genérica. Agora, eu acho que, assim, uma coisa que dá pra gente pensar é que no Brasil, em geral, a gente tem uma cultura do corpo, do abraço, do contato físico, né? O limite, aquele limite pessoal entre uma pessoa e a outra. No Brasil, ele é muito diferente não vou falar Alemanha, tá? Da Suécia. Dos países nórdicos, né? A gente tem uma coisa mais calorosa. Eu acho que o impacto da falta desse contato físico entre nós deve ser maior. Profissionais de saúde que estão na linha de frente sistematicamente se referem a isso, que então eles podiam contar com o abraço do colega da equipe quando um paciente morre, aquela conversa, aquele carinho, que sempre implica no corpo, né? No corpo encontrar-se com o outro corpo. E a gente tá impedido disso, né? Eu acho que pra gente é mais difícil, assim, pelo nosso jeito mais caliente. Tem uma questão que eu sinto assim também, em alguns lugares eu sinto que alguns profissionais, eles, talvez até pelo setor que eles trabalham, pelo jeito como eles levam a vida, tem uma galera que é muito positiva, good vibes, não, eu não vou deixar essa negatividade tomar conta de mim, eu vou pensar positivo, eu vou acender um incenso aqui,
e vou curtir demais esse momento, toda crise é uma oportunidade, olha, o lado bom da quarentena e do isolamento. E eu sinto que esse excesso de positividade, às vezes, pode meio que ser uma, consciente ou inconscientemente, é um jeito que a pessoa lida com a crise, né? Lida com a situação, para a própria sobrevivência, a própria saúde mental dela. E aí eu fico pensando, e eu queria te ouvir falando mais sobre isso, Renata, sobre o quanto isso pode ser perigoso, porque a pessoa nessa de, não, eu preciso pensar positivo, senão eu fico louco, e de repente a pessoa, sei lá, é responsável por um negócio, é responsável por uma operação enorme, e aí nessa positividade ela deixa de acompanhar notícias, deixa de ver dados, deixa de entender o que está acontecendo, e coloca centenas ou milhares de pessoas em risco, milhões no potencial da transmissão. Como é que você vê isso? O jeito como as pessoas encaram e tentam sobreviver a isso internamente e os impactos que isso pode gerar? Nossa, Luiz, é uma questão muito importante essa que você está levantando, porque eu acho que assim, não é de hoje que ao invés de transformar a realidade, muitas pessoas e instituições fazem gestão da percepção das pessoas, sabe? Isso é muito comum no universo corporativo, né? Isso não é um problema, isso é um desafio. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. São formas de fazer uma gestão da percepção e que, portanto, não transformam aquilo que tem que ser transformado na realidade, né? Não adianta ter pensamento positivo para não pegar Covid, vai pegar. Então eu acho que isso é gravíssimo. E é assim como na empresa, não adianta falar, nossa, você na verdade tem um desafio. Trabalhar 15 horas por dia adoece as pessoas e ponto. Trabalhar como se você fosse um atleta de alto desempenho adoece e ponto. Atletas de alto desempenho têm vida laboral curta, se aposentam por invalidez e depois casam com o fisioterapeuta, né? Então, não adianta, você pode fazer gestão da percepção à vontade. Se a pessoa está nessa situação real, se essa é a situação concreta, não funciona, né? E aí é muito grave a desinformação da população, que inclui também certos empresários, né? Eu acho que uma coisa que, independente de quando esse retorno vai acontecer, né, de como ele vai acontecer, eu acho que não dá pra gente negar que esse momento da história, né, que a gente está vivendo, né, ainda mais com a gente vivendo aí nessa, como vocês bem falaram, essa sociedade aí da performance, né, da produtividade, de cada vez trabalhar mais, de que essa pandemia vai servir para mudar completamente esse cenário, né? Sei lá, eu já vi muita gente falando, tirando sarro disso, né? Vocês estão tudo aí achando que o mundo vai ser melhor depois dessa pandemia, só tô lembrando que depois da gripe espanhola teve guerra mundial, então não vai achando que todo mundo vai se dar as mãos e olha, vamos... Eu tô nessa turma aí, eu não acho que vai voltar melhor, não. Mas no ambiente corporativo de trabalho, talvez sirva para, como muitas empresas viveram essa transformação digital a forceps, talvez esse isolamento aí vá trazer algumas mudanças, né? Porque tem algumas percepções de empresas de que se esperava que os funcionários em home office fossem ser mais dispersos, porque estavam trabalhando de casa, né? Tendo que lidar com filhas. Trabalhando triplo. Isso. Que iam ser dispersos, mas estão trabalhando mais. Isso que a Renata falou. Estão mais mergulhados no trabalho do que quando estavam no escritório. E teve uma pesquisa que foi feita pela Ambev, que eu peguei aqui numa matéria do Estadão, do UOL, que eles fizeram uma pesquisa com os funcionários se eles gostariam de voltar para o escritório, né? Que eles devem fazer isso agora a partir de 1º de julho. E o resultado foi o seguinte, 5% querem que o trabalho passe a ser totalmente remoto, outros 5% querem que seja totalmente presencial, mas a grande maioria, aí 90%, votou por uma solução híbrida, né, que combina o trabalho remoto e o presencial, tendo 1 ou 2 dias na semana indo para o escritório e o resto do tempo trabalhando de casa, né? Como que vocês veem esse impacto da pandemia nesse futuro do trabalho? Acho que realmente as empresas vão querer adotar esse modelo mais flexível ou não vai mudar nada, como o Marco Melo disse aí? Ou cara, não baseado, mas assim, muito em sintonia com isso que você falou dessa pesquisa, Merigo, eu vou trazer o relato do amigo do meu primo aqui. Tá. O amigo do meu primo, ele
ele trabalha numa empresa que tem um gap geracional, uma distância de gerações entre a liderança e a maioria dos funcionários. E essa liderança sempre foi muito avessa à tecnologia, diz o amigo do meu primo, né? Das conversas que eu tive com ele, que eu lembro do que ele falou. Uma coisa que, assim, essa proposta de trabalho com pitadas de home office, pitadas de trabalho remoto, já tinha sido tentada em outros momentos e a direção negou completamente porque, não, gente, não faz nenhum sentido. Trabalho remoto pra quê? Nenhum sentido. A gente tem que ficar todo mundo junto aqui nesse ambiente maravilhoso. E aí sonhou o amigo do meu primo que durante a pandemia e isolamento, no mínimo, esse período nefasto e esdrúxulo serviria para fazer as pessoas nessa experiência entenderem que, olha, a entrega tá sendo feita do mesmo jeito. As pessoas estão até trabalhando mais, felizes ou tristes com o que tá acontecendo, pelo menos é uma lição que você consegue tirar pro futuro. E assim, quando a conversa foi levantada sobre a possibilidade de retorno, a direção nem cogitou a extensão do trabalho de casa e a possibilidade de começar a conversar sobre o assunto. Ainda que o número financeiro fosse levado em conta, falar, mas se as pessoas ficarem de casa alguns dias da semana, fica mais barato por isso, isso e isso. Alguns dos direitos de vale transporte, vale refeição, você corta aqui, pelos dias que a pessoa vai estar fora e faz uma economia, e isso e aquilo, e conta de luz, conta de gás, conta de água e conta do, sei lá, do mais do que assim, a conversa nem conseguiu começar a evoluir. Porque como a direção tem uma dificuldade em lidar com tecnologia, em lidar com os tropeços e ruídos de comunicação que esse período traz por causa do uso excessivo de tecnologia, todas essas barreiras, o que acontecia já era o sinal claro de que não se deveria voltar não se deveria pensar em nenhum regime que não fosse 100% presencial, com as pessoas se abraçando e se beijando o tempo inteiro. Então, difícil, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Enquanto a gente ainda tiver muita gente em cargos de direção, em cargos de poder, que são pessoas que não transitam com total fluência e conforto no mundo tecnológico hiperconectado e dos robôs. Fazer minha homepage. É isso aí, Gilberto Gil. Um beijo no seu coração, seu lindo. Se não fosse você, eu já teria morrido na pandemia. Enquanto isso não acontecer, vai ser difícil mesmo, né? Eu acho que assim, de qualquer modo, remoto, não remoto, misto, mix, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa pensar, né? Uma delas é o conceito de jornada de trabalho, né? Que parece que não existe mais. E, nesse sentido, o direito à desconexão, né, gente? O direito a se desconectar. Nossa! Eu quero falar muito sobre isso. Porque, assim, essa separação básica entre vida privada, vida pública, vida e trabalho, horário de vida, horário de trabalho, ela já era alguma coisa mais difícil, dadas as formas de organização do trabalho contemporâneas. Agora, eu não sei o que vai ser de nós, porque eu, por exemplo, que sou professora e já vivia com WhatsApps e e-mails, agora é muito impressionante, assim. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu sinto essa mesma... É engraçado, né? Ano passado, 2019, eu fiz uma entrevista pro Ponto de Virada, que faz parte da família B9 de podcasts, que você pode acessar em podcasts. Pontodevirada.b9.com.br. Ouça já. Ouça já. Eu entrevistei o meu amigo Fred, que ele é da Riot Games hoje, e ele é RH, que é Talent alguma coisa. Tipo, tem um nome muito lindo que ele faz lá, mas ele é o RH. E aí eu tava conversando com ele sobre home office, especificamente, e eu falei, né, como é que a gente separa? Porque mesmo as ferramentas de mensagem só pra trabalho, como é o Slack, por exemplo, você fica culpado de você não estar olhando. Quando a gente vai pro escritório, e aí, essa é uma das coisas que eu sinto falta também, que é acabou o dia, agora eu vou pensar nas minhas coisas. Então, descer ali o elevador, sair pensando, bom, vou chegar em casa, tem não sei o que pra fazer, tem não sei o que dos gatos, eu queria ver aquele negócio do armário, arrumar... desligar a cabeça e pela troca do espaço físico. E aí, desde essa época, ele já falava, cara, não tem uma resposta pra isso, né? A resposta pra isso é mudar o jeito que a gente encara pra que você não se sinta culpado de não olhar o Slack, mesmo quando já são 9h30 da noite, ninguém mais tá trabalhando, mas alguém te mandou uma mensagem que não é uma emergência, tipo, o escritório tá pegando fogo.
Ok, isso é uma emergência. Eu queria ouvir de você, Rê, um pouco mais sobre isso e depois também falar um pouco sobre essa coisa da nossa cultura de abraço, beijo, que ela é muito física. Você acha que a gente consegue mudar isso em prol da questão sanitária em que a gente vive? Então, Bia, muito legal isso que você falou, me dá a oportunidade de falar de uma coisa que eu tinha pensado, assim, que seria importante falar, que é uma coisa que alguns pesquisadores chamam de neurose de excelência. A gente tem essa neurose, nós somos sequestrados por ela. A noção de que a gente tem que ser excelente em tudo o tempo inteiro, em todas as coisas, de todos os jeitos. Ué, mas pensar isso não é normal, gente? Mas eu preciso tirar 10 na terapia, não é normal pensar isso? Eu tô chorando só de te ouvir falar. Não, gente, até no lazer. Eu falo pros meus alunos assim, que quando eu era jovenzinha, como eles, eu podia falar o que você fez no final de semana. Eu podia dizer nada. E a ilustrada da Folha, não fiz nada, cocei. Hoje, eles não podem falar isso, é pecado. Eles têm um fim de semana estruturado em porcentagens de afazeres. Tem que ir no teatro, no cinema, tem que ir ao futebol. É uma coisa medonha. Neurose de excelência, né? E aí, Bia, não adianta ficar em cargo da pessoa, do indivíduo. Não, você tem que lidar de outro jeito. Não, porque o que você ouve o tempo inteiro você tem que estar atento o tempo inteiro, você tá competindo o tempo inteiro, você tá impaciente o tempo inteiro, né? Tipo, os chineses estão chegando, você tá fazendo curso de mandarim? Não. Então como é que você vai fazer? Entendeu? Nunca basta. Você fez alemão, inglês, francês, espanhol, e é exímio em português e decorou Camões. Mas não adianta, porque mandarim, você não aprendeu, enfim. Então essa cultura, ela é uma cultura muito presente no mundo do trabalho e ela invade também as esferas todas da vida, né? Então acho que é bem alguma coisa que tem que ser coletiva. Não adianta dizer assim, Bia, você não deve se preocupar. Claro que você vai se preocupar, né? A gente fala hoje em dia de uma espécie de impaciência institucionalizada, né? E a neurose de excelência, eu acho que ela é a melhor expressão daquilo que, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma coisa meio esquisita, que é, como é que eles falam? É síndrome do impostor. Ah, eu tenho tatuado síndrome do impostor nas costas, junto com as asas de um anjo. É uma pena que Cristiano aqui. Dias não está nesse programa, senão ele tinha agora dado um pulo pra trás, mortal de costas, carpado. E a neurose de excelência eu vou ter que tatuar na panturrilha agora. Essa síndrome do impostor, na verdade, ela é a expressão daquele chefe que antes existia no mundo externo, que foi demitido, que entrou no corpo, na nossa subjetividade, que hoje mora dentro de nós, falando com a gente. Aquela hora você foi ao banheiro e ficou 1 minuto a mais porque eu vi. E você não se dedicou, que nem um psicopata, pro seu trabalho assim, loucamente. Então daí a pessoa fica se sentindo um impostor. Percebe como isso é sério? Não é alguma coisa que eu falando, eu vou relaxar, eu consiga, né? É uma forma de estruturar a subjetividade contemporânea e que a gente tem que enfrentar isso coletivamente, né? Não sei se eu vou ser muito chata, professora, mas tem um livro muito legal que se chama O Direito à Preguiça. Não sei se vocês conhecem. Comprado. Não, mas eu tô buscando Acabei aqui de comprar na Amazon. Compra pra mim também. Vamos dividir o frete, eu marco. E aí você... Não, aqui é direto no Kindle. Boa. O Direito à Preguiça é do Paul Lafargue, que era genro do Marx. Casou com uma das filhas dele. Já gosto dele de graça. Comunista! Genro do Marx é muito bom, né? Imagina, né? Você precisa conhecer meu pai. Né? E aí você chega ao Marx, né? Nesse livro ele vai mostrar, assim, como a gente foi convencido historicamente, ideologicamente, de que o trabalho é a maior das virtudes. Porque nos tempos de antes do modo capitalista de produção, não era assim. Vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? Tripalium. Isso, que era simplesmente o quê? Tortura. Um instrumento de tortura medieval. Puta que pariu, palmas! Tirei 10 no podcast, Parabéns. obrigada. Acaba de ganhar 1 ano grátis no Sindicato do Comunismo, né? no Clubinho dos Comunistas. Você não paga 1 ano. Parabéns, Beatriz. Obrigada. A Beatriz, na neurose da excelência, né? Tava preparada, passou. E aí, assim, agora essa coisa do contato, eu não sei, viu? Eu posso falar de mim, assim. Há 3 meses atrás, eu atendia num consultório, meus pacientes chegavam e eu dava beijo. A gente ficava numa sala fechada. Hoje,
eu não consigo pensar nisso, que me dá pânico. Então, eu não sei, assim, de que se isso vai ser incorporado ou não. Coisa louca, né? Eu vou beijar minhas filhas e fico achando que não devia, sabe? Quando eu chego em casa do mercado, vem os dois correndo, assim, querer... Falo, não encosta. Você já dá uma rasteira em cada um. Isso, e corre pro banheiro. Exatamente. Outro dia, eu cheguei em casa, tomar banho... Tem que correr no banheiro com as compras, porque as compras entram no banho com você. Mas sabe o que eu tenho notado, isso que a Bia falou? Que as pessoas já eram mal educadas, muitas pessoas já mal educadas naturalmente, mas agora que tem que usar máscara, a galera acha que você pode ser escroto, né? A máscara virou realmente um meio de proteção da sua escrotice. Você não tá usando a máscara e tá dando bronca de quem usa e tá achando ruim? Não, usa a máscara, mas aí você passa pela pessoa e fala... Sacando, hein, Otário? Manchete, Carlos Merigo não usa máscara e é repreendido na cidade de São Paulo. Passam duas pessoas, você tá usando as duas pessoas de máscara, você dá aquela bom dia e tal, a pessoa não se dá nem ao trabalho mais de sacudir a cabeça pra Mas nunca deram, a máscara não é a desculpa que a pessoa tem. Já era assim? Tá bom. Já era assim, que eu acho que piorou, viu? Mas eu vou falar, justamente, das poucas vezes que eu saí de casa, desde o dia 18 de março, algumas vezes eu saí pra dar uma volta no quarteirão em dias de muito sol, pra tomar uma vitaminazinha D e não morrer por falta de vitamina D. Raquetismo. E aí, é uma volta rápida em um bairro bastante residencial, né? Tem muita casa, pouco prédio, então a densidade demográfica aqui da Vila Cordeiro, ela é bem baixa. E só de dar oi para as pessoas que passam na rua, eu já sinto uma alegria, um sentimento de pertencimento. A escola de Frankfurt brota dentro de mim de uma forma tão gostosa que eu acho show. Mas eu queria só voltar, a Renata falou sobre a questão da tecnologia, né, no trabalho. E eu queria até contar um caos aqui que também é da amiga do vizinho do meu primo. Não, mas é aquela lá que tá fazendo não, mas isso doce? Vai parecer piada, mas é verdade. É da noiva do meu primo. Eu cheguei outro dia, tava falando com ela falou assim que tá trabalhando de casa, né? E ela tem que ficar com a webcam ligada. E aí, sem entender, né? Porque que... Ela falou que é um monitoramento de produtividade pela câmera. Então ela não pode levantar a todo momento que ela quiser e sair, vou terminar de ver aquele episódio ou vou cozinhar aqui. Não, porque ela tá sendo monitorada pela webcam o tempo que ela tá sentada na frente do computador. Então, assim, a tecnologia vai resolver os nossos problemas para as pessoas poderem voltar ao trabalho, mas também tá sendo usada para monitorar a sua produtividade de uma maneira opressiva, né? Você falou tudo, cara. As novas formas de controle do trabalho via tecnologia, elas já estão galopantes, mas nesse trabalho remoto ou home office, enfim, o que quer que seja, eu dá até medo, né, de pensar. Porque as tecnologias do controle, elas vão... Vai ter um avanço nisso, né? Vão se intensificar desvairadamente. Exatamente, porque meu funcionário tá dentro de casa, fazendo o quê? Isso. Então, mas aí entra outra discussão. Porque, por exemplo, se o cara exige que um funcionário que tá com 50% da carga horária volte ao trabalho, esse funcionário vai trabalhar só aquelas 4 horas dentro do escritório e depois ele tá totalmente liberado das obrigações dele, ou vai ter encheção de saco? Porque assim, não, porque você trabalhou só um pouquinho aqui, agora, precisa resolver isso aqui, fazer um negócio, alterar um bagulho, não sei o que. Vai ter esse respeito ou não vai ter? Porque enquanto você tá em casa, por mais que a sua carga horária seja reduzida, assim como o seu salário, você tá ali meio que o tempo inteiro disponível pra fazer os bagulhos, saca? Então precisou do bagulho, deu um erro aqui, 10 horas da noite, precisa o cara tá em casa mesmo o dia inteiro, né? Porque tá em casa mesmo o dia inteiro, exatamente. Ele não tá 4 horas do dia trabalhando, caralho. Então, a discussão vai além de só voltar pro trabalho ou não voltar pro trabalho. Essa volta ao trabalho vai ser só aquilo ali mesmo? Ou ele vai continuar tendo as obrigações e a hora que ele tiver que ser exigido, ele vai ter que estar disponível pra empresa, saca? Sim. E quantas coisas aumentaram no trabalho por conta desse uso tecnológico? Eu, por exemplo, assim, antes eu dava as minhas aulas, tinha lá as burocracias que eu tinha que preencher. Agora tem o Teams, tem a droga do Moodle, eu tenho que botar as coisas na droga da plataforma, na droga do Moodle, e
gravar e depois eu tenho que aprender um monte de tecnologias e eu tenho que disponibilizar ABC. Então, assim, a gente vai ganhando um monte de tarefas que a gente não tinha, né? E isso não é considerado como acréscimo de trabalho, né? O que tem acontecido é assim, muita gente acha que dá conta, que deve dar conta da mesma produtividade nesse tipo de trabalho remoto. E muitas empresas exigem até maior produtividade. Agora, a real é que não dá para trabalhar igual, ou pelo menos não vai dar para fazer isso durante muito tempo. Um pouco de tempo a gente aguenta, né? Mas já pensou? 5 anos assim, a gente vai trabalhar desvairadamente e entrar em burnout. E quando o argumento fala assim, olha, mas tá difícil, gente, a carga era de 8 horas por ontem, eu trabalhei 9 horas. Aí a pessoa fala, mas eu trabalhei 10. E aí a vontade de responder foda-se, né? Cada um com seus problemas, né? Vira aquela sketch do Monty Python, né? Que eles ficam competindo pra quem teve a infância mais difícil. Monty Python é ótimo. Eu quero perguntar se a Rê, ela consegue olhar para um horizonte e dizer se existe algum tipo de volta ideal ao regime de trabalho. Qual é a volta que melhor contorna todos esses problemas e essas indignações que a gente tem? Olha, se for para sonhar, eu sonharia, eu pensaria, eu desejaria um mundo em que as pessoas, o mundo do trabalho, mesmo em que as pessoas resgatassem um pouco o coletivo, a camaradagem. Eu costumo brincar, dizer que assim, a gente está tendo que aprender a dançar ciranda sem dar as mãos. Eu fico pensando que talvez, assim, no mundo ideal, poderia haver a valorização de dar as mãos, poderia haver a valorização dos laços de solidariedade, etc. Mas, de verdade, eu sou bastante pessimista com relação a esse novo normal, porque, enfim, vários pesquisadores falam, né, de um período de recessão muito profundo, e em períodos assim, de um lado, vinga a solidariedade, mas o que mais aparece é o lado perverso, né? O lado da competitividade desenfreada, o lado do eu quero salvar o meu e dane-se o outro, né? A gente lá na Brasilândia, por exemplo, uma das coisas que eu tô no GT de Trabalho e Renda, né, do Movimento Brasilândia Solidária, uma das coisas que a gente está fazendo lá é procurando construir uma rede de economia solidária no território, que é o que vai segurar, né? O que vai segurar as pessoas morrerem de fome é esse tipo de coisa que é pautada na solidariedade, na confiança, nesses valores nada capitalistas, né? Digamos assim. Talvez, então, a gente tenha, de um lado, bolsões de solidariedade, mas num mundo que, não sei não, tô achando que vai ser um mundo mais perverso, né? Resumindo, só o comunismo salva. Vamos pro Qual é a Boa? Bora! Vamos lá! Qual é a boa? Eu posso começar, vai. Eu tava com Qual é a Boa engatilhado aqui antes de ver, que era o filme do Wasp Network, mas eu acho uma bosta, eu não vou dar de Qual é a Boa aqui. Se vocês quiserem saber o que eu acho, eu penso muito parecido com o Matheus Fiore, nem tanto quanto o Pedro Estraza, mas no cinemático vocês escutem lá, o Wasp Network, não vale a pena ver porque a história é muito legal, mas o filme é muito ruim. Aí hoje eu fui procurar um novo Qual é a Boa e eu caí num que me deixou muito feliz. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos eles têm um prêmio honorário para humoristas, que é o Kennedy Center Mark Twain Prize. Mark Twain, eles dizem que é um dos precursores um grande escritor norte-americano, que eles dizem ser o precursor do humor e da comédia nos Estados Unidos e tal. E o Kennedy Center, todo ano, eles dão o Mark Twain Prize, que é tipo o prêmio honorário da vida para quem trabalha com comédia nos Estados Unidos. Então o primeiro prêmio foi pro Richard Pryor, e o Ed Murphy recebeu, o Will Ferrell recebeu, Julia Louis-Dreyfus e tantos outros. Esses você consegue ver trechos dos programas, eles recebendo esse prêmio lá no Kennedy Center. Tem vários deles no YouTube. E eu fui impactado no Netflix por um dessas entregas de prêmio. O que acontece? É uma cerimônia onde os parceiros dessa rapaziada do humor vão lá para prestar essa homenagem a
quem tá recebendo o prêmio. E eu fui impactado no Netflix pela indicação do Dave Chappelle a esse prêmio, Mark Twain, que ele recebeu, acho que o ano passado, porque tinha muita gente lá, não podia ter sido esse ano, senão o corona ia passar o rodo na galera do humor. E eu resolvi assistir hoje e é muito, 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 muito legal. Então, o especial do Mark Twain, do Dave Chappelle. Ali ele recebe o prêmio, ali, na verdade, eles fizeram uma edição diferente, assim, porque no YouTube você vê ali trechos, né, não tem um programa inteiro, então você vê trechos, você vê alguém fazendo homenagem a Julia Louis-Dreyfus, uma galera fazendo homenagem ao Will Ferrell, então o discurso final do Will Ferrell, que é engraçado pra caralho e tal. E nesses eles fizeram uma edição diferente, acho que porque o Netflix tá envolvido, eles fizeram como se fosse um especial do Dave Chappelle. Então tem trechos dele no DC Improv, que é um dos primeiros lugares que ele fez comédia e fez stand-up na vida dele. E tem algumas pessoas ali fazendo também referências a ele, de como ele começou e tal. Tem o Chris Tucker, tem outros comediantes que circularam com ele nessa época. E tem os discursos no Kennedy Center, que é no dia da entrega do prêmio. Então tem o Aziz Ansari falando sobre ele, o Morgan Freeman começa toda a festa, tem o Common e o John Legend cantando pra ele, a Erykah Badu também tem um especial musical ali, tem o Q-Tip, que era um grande produtor de hip hop, ainda é um grande produtor de hip hop, mas um cara que é muito conceituado no hip hop dos anos 90, nos 2000. A Sarah Silverman, Jon Stewart, o Eddie Murphy manda um vídeo também, o Bradley Cooper. Então é toda essa galera louvando e falando sobre como o Dave Chappelle é genial e como ele é foda e como ele é um cara que mudou a comédia, como as pessoas enxergavam a comédia, falando sobre a época do Chappelle Show, que é um marco no humor televisivo americano. E no final ele tem ali os seus, sei lá, 10 minutos em que ele faz um mini especial ali, agradecendo as pessoas e tal. Então, e é muito legal você ver como o respeito entre eles e essa coisa, eu não diria corporativistas, mas você vê que é algo genuíno, que as pessoas que estão ali falando sobre ele, falando pra ele, que ele tá ali, tá ele, a mulher dele, os filhos, a mãe, todo mundo, é algo muito legal de se ver. E eu sou muito fã do Dave Chappelle, apesar de achar o último especial dele pro Netflix um pouquinho fora de mão, assim, acho que ele quis chocar por chocar em algumas piadas e tal, mas eu acho ele um gênio também, acho ele um dos caras mais engraçados da geração anos 90 do humor, assim. Vale a pena ganhar aí 1 hora, 1h20, acho que tem o especial, para ver ele recebendo esse prêmio como um prêmio honorário pela carreira que ele teve nos Estados Unidos. Entre os irmãos, o Dave Chappelle e o Rui Chappelle, qual você acha que foi mais genial? Na sinuca ou no humor? Ha! Rui Chappelle, hip, né? Descansa em paz, morreu esse ano aí agora. Esse é o meu Qual é a Boa, especial de Mark Twain no Dave Chappelle no Netflix. Muito bem. Quem mais? Gino? Chamou, né? Vamos lá. Carlos, você sabe que eu sou um grande fã do cinema, da sétima arte, das boas séries. E aí, nesse final de semana, eu fui surpreendido, no domingo à noite, pela estreia de Perry Mason na HBO. Um seriado... Um seriado intenso, um seriado envolvente, um seriado explosivo e um seriado que trouxe luz a uma dúvida, a uma pergunta, né? a uma presença que há anos vinha ao meu lado. Porque certa vez, assistindo Chaves, um episódio maravilhoso do julgamento do Kiko. Maravilhoso. Pra gente saber o que aconteceu com o gato. Obra magna. Com o Kiko, obra magna da cultura mundial. Mas com o gato ou com o Kiko? Com o gato. E com o Kiko? Também. Gente, o que tá acontecendo? A gente, nesse momento, tem um momento do episódio que a gente é confrontado com a informação que o professor Girafales fala. A gente vai fazer um julgamento pra entender essa situação. E aí o seu Madruga empolgado fala: um julgamento como o daquele advogado da série de TV, o Pede Mais Um. E aí, o professor Girafales corrige ele e fala: o Perry Mason. Perry Mason. E aí, finalmente, agora eu que depois o seu Madruga tenta subornar o professor Girafales. E o professor Girafales fala: saiba-se que eu sou insubornável. E o seu Madruga fala: não, que o senhor é insuportável a gente já sabe. Mas o senhor não aceita aqui o negócio. E aí foi isso. Aí, depois dessa emoção, dessa lembrança gostosa da infância, fui impactado pela estreia de Perry Mason na HBO. A série, na verdade, ela conta um momento do personagem que, assim, o Perry Mason, ele é um personagem criado em 1933. A série de livros dele é
terceira maior série em número de vendas de toda a história. Tem mais de 300 milhões de livros vendidos. Perde só pra Harry Potter e Goosebumps. Então, assim, é um cara muito famoso. Goosebumps? Eu ia chutar A Bíblia. O Sherlock Holmes. Pois é, o Sherlock Holmes paga comédia pra cima do Perry Mason. Perry Mason bota Basicamente, Sherlock Holmes pra mamar, é isso? Basicamente, E acontece. a série pra TV original, a primeira, tem uns 300 episódios, né? Uma coisa... São muitas temporadas. Uma coisa meio Doctor Who, né? É, exatamente. Muitos anos acontecendo. Não tem tantas trocas de protagonista quanto Doctor Who, mas é um negócio que se estendeu por muito tempo. Teve filme depois, telenovela, outras séries que aconteceram até os anos 90. Então, assim, tem adaptação do personagem nos anos 90 mesmo, assim. Não só nos anos 90 como produção, mas nos anos 90 como set ali, né? Como cenário. E aí agora o que estão fazendo é, pela primeira vez, contando a história de origem. É uma espécie de Perry Mason Begins. Contando a história, não ele o advogado, fodão, galante e sábio, e que só pega casos interessantes porque ele é desses. Não, é um cara fudido, boletos atrasados, cabeça desgraçada, tentando vender o almoço pra comprar janta. E bem interessante, fotografia show, é uma série estrelada com Matthew Rhys no papel principal, Tatiana Maslany encarnando uma excelente irmã Alice, muita gente linda, Robert Downey Jr. é o produtor executivo, foi até durante algum tempo cogitado pra fazer o papel principal, mas não fez. Ele resolveu fazer Dr. Dolittle. Achou que era melhor. Essa desgraça. Então você que gosta de mistério, você que gosta de histórias de detetive, você que gosta do gênero noir, e você que quer ver tudo isso da fonte, né? De onde tudo isso veio, porque é o cara que realmente fez nascer essa estética, essa persona, esse arquétipo. Acompanhe Perry Mason na HBO, vai ao ar todo domingo às 10 da noite, e vão ser 8 episódios só. Então não é daquelas séries de 23 episódios que deixam amarrado. Mas escuta, mas não é minissérie, né? Deve ter segunda temporada e tal, certo? Teoricamente, quando ela foi anunciada como uma minissérie. Então ela contaria essa história de origem dele em um caso só, que está sendo resolvido nesses 8 episódios, que é o caso que fez com que ele começasse a se transformar em quem o personagem é. Mas, Carlos Merigo, você sabe que nas indústrias B9 e no mundo, quem manda é o dinheiro. Isso. Então, a hora que a audiência chegar num número agradável e as pessoas começarem a pedir um pouquinho mais, aí a galera lá mexe os pauzinhos, o Carlos Merigo da HBO mexe os pauzinhos dele e faz tudo acontecer. E aí, pra você que gostar muito do episódio, sabe o que você pode fazer? O quê? Ué, o que, Luiz e Gino? Você pode, na segunda-feira, dia seguinte, acompanhar Perry Mason, o podcast. Uau! Baixando agora! Essa produção envolvente coloca duas figuras incríveis e magnânimas para debater o episódio da semana. São elas, Júlia Gavilã e Luiz e Gino. Amo. Luiz e Gino? Júlia. Aquele? Olha só. O famoso? Sim, ele mesmo. Cara. Aquele salafrário. Olha, eu gostaria de dizer que eu trabalhei com Júlia por 1 ano. Amo Júlia. Júlia já gravou Então, aí- cinemático também, hein? Você pode ouvir. Já gravou. Então, a gente trabalhava junto no Judão. Olha e ela só. ao lado dessa joia rara, né? Que é a Luiz e Gino. Galã, o galã da podosfera. Tem tudo para dar É certo. isso aí. Ouçam e tirem suas próprias conclusões. Eu vou falar aqui um qual é a boa, que eu me sinto um pouco ocupado de falar, porque ele estava na Netflix, ele já saiu da Netflix. E agora só dando uns pulos? Só dando uns pulos, ou você põe na sua lista e espera voltar, porque essas coisas sempre acontecem, né? Sai de um serviço, entra em outro. Que era um documentário que estava na minha lista, e aí eu vi lá que tava assim, vai ficar disponível até o dia 20. Eu falei, putz, preciso correr pra assistir. E realmente eu fiz isso, porque senão não ia dar, porque são 10 episódios de quase 2 horas de duração cada. Então, eu precisei... Meu Deus. Que é o documentário de Vietnam War, né? A Guerra do Vietnã, que são, como eu falei, 10 episódios super longos, extremamente longo, mas também extremamente detalhado, dirigido pelo Ken Burns e pela Lynn Novick. O Ken Burns, se você nunca assistiu um filme dele, você já pode... E você edita vídeos, né? Como o Luiz Gino faz... Você pode conhecer ele pelo efeito de transição que tem no iMovie. Que é o seguinte, que o Ken Burns, ele ficou notório por pegar... Que é fazer aquela... Você tem a foto, aí você faz aquele movimento, aquele motion da foto que vai pegar um detalhe, sabe? E quando você vai usar o iMovie, por exemplo, da Apple, num dos seus MacBooks caríssimos aí, Luiz e Gino, o efeito de fazer isso com uma foto se chama Ken Burns, por causa dele.
Ixi, o dia que eu usar o iMovie pra editar qualquer coisa, você me prende, né, cara? Começo de conversa. Esqueci que você é profissional, né? Desviei demais do assunto, mas é isso, que existe essa curiosidade. E o documentário, ele conta sobre a Guerra do Vietnã, obviamente, e é um momento da história, um conflito da história que eu não conhecia muito, né? Até um tempo atrás eu achava que ele tinha acontecido nos anos 80, por exemplo. Conhecia mais por ter assistido o Apocalipse Now, enfim, eram algumas das poucas obras que eu tinha, ao contrário da Segunda Guerra, né, que a gente tem uma cacetada de conteúdo, de videogames, de livros, de filmes, de séries e com momentos heróicos, né, e de honra, né, da história da humanidade. A Guerra do Vietnã, não por acaso, ela é um pouco mais colocada debaixo do pano e, né, a gente assistindo o documentário você entende muito mais o porquê, porque não existe o interesse, né, na indústria cultural americana, por exemplo, em se falar nada da Guerra do Vietnã, porque foi uma das grandes vergonhas. Apanharam, né? Apanharam bonito de um monte de camponês dentro de buraco. Uma das grandes vergonhas da história da humanidade. E o documentário é muito bom porque ele, como eu falei, ele é extremamente detalhado e ele se propõe a mostrar esse lado humano ao mesmo tempo que mostra o imbróglio político, né? E vai te mostrar aí como que essa paranoia anticomunista pode levar, né, 5... administrações diferentes, né, do governo americano a uma situação completamente insólita em cometer uma das maiores atrocidades da história da humanidade, né, matando bebês e tudo mais, inclusive... E mostra cenas foda, né, que assim, a gente aqui no Brasil, por não ter consumido tanto a época, eu acho, não sei porque eu não era vivo, mas não ter consumido tanto o caso Vietnã, até porque a gente tá no meio da ditadura e não era assunto aqui pro Brasil, as cenas que eles mostram, que foram as cenas que mais chocaram os Estados Unidos, a galera colocando fogo nas casas, aqueles tetos de palha e o cacete, é um bagulho assim, chocantíssimo de ver. Todas aquelas fotos famosas, né? Dos monges se colocando fogo neles mesmos e tal. É uma série bem, assim, você tem que estar com um espírito mais leve pra assistir. Se você tiver mal da cabeça, não vá ver, porque o bagulho é meio doentio, assim mesmo. Não, você vê todo o processo, saca? Ele tem até o aviso, né? Quem tem estômago fraco não assista, porque ele mostra cenas, conta toda a história dessas fotos lá, da menina correndo lá da chuva de napalm que jogaram onde ela estava, os bebês que foram mortos, os monges que se tacaram fogo, aquele cara que foi filmado, uma das fotos famosas que o cara mata ele, né? Passa da Five Bloods, passa essa cena, né? Isso, ele conta todo esse histórico, mostra os massacres, né? O de My Lai, que é um dos grandes massacres da Guerra do Vietnã. Enfim, ele vai mostrar tudo isso em detalhes e ele... Assim, dá pra fazer uma crítica que ele mostra os dois lados, tá? Ele tem depoimentos de vietnamitas, de norte-vietnamitas, dos americanos, de veteranos de ambos os lados. O Caio Coppola fala também? Exato, é a CNN, né? Ele mostra a paranoia anticomunista, né? De como muitos americanos enxergavam como eram os grandes vilões e como eles acreditaram nisso. Mostra, inclusive, os veteranos. Um cara, em particular, fala... Eu sentia muito ódio, eu fui treinado pra sentir ódio, então eu via os Vietcongs, eu só sentia ódio e queria matar todo mundo. E aí mostra como esse cara depois foi entender tudo aquilo que ele estava imerso e acabou se transformando num ativista anti-guerra. Então ele tem isso, né? Mostra esses dois lados, mas dá pra sentir que ele tenta, não é passar o pano, mas limpar um pouco a barra dos americanos de, olha... A galera acreditava nisso, mas eles foram levados a acreditar, sabe? Então, obviamente é uma produção norte-americana, então tem isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele é muito rico em te contar todos esses detalhes da guerra. Quem não sabe nada vai sair praticamente sabendo... tudo, né, o que de mais importante aconteceu e tem até um lado de mostrar como foram os protestos anti-guerra naquele momento, né, década de 60 e 70, e que tem muito paralelo com o que a gente vive hoje, né, que é um momento em que não só os Estados Unidos, mas o mundo, né, porque também isso ressoou no mundo, tava dividido, né, como tinha gente que era pessoas que eram absolutamente anti-guerra, né, e como tinha pessoas que achavam que era isso mesmo, tem que matar esses comunistas tudo,
mete bala, coisas que a gente tá vendo acontecer na rua, né, atualmente. Então... E mostra também os choques geracionais, né? Os protestos começam com a geração hippie, depois passa para outra geração de universitários, geralmente surgia nas universidades, e junta com todo o lance dos Panteras Negras e toda a discussão sobre racismo. É muito foda. E também, para quem se interessar por essa série, vá ao Spotify e escute a trilha. Puta, incrível. A trilha oficial é maravilhosa, porque ele usa muita música da época e é só musicão. Eu ficava pensando na grana que eles gastaram de direitos de música. Eu falei, como que um documentário tem esse dinheiro? Ken Burns, né? O cara tem um nome que quando ele fala que assim, muitas dessas músicas devem ter cedido sem direito, sem nada, sabe? Imagino também. Acho que a música do Pearl Jam, né, também, que ele toca lá em algum momento, que nem teve no Last Dance, né? Sim, no final, Então, enfim, tava disponível na Netflix durante um tempão, eu resolvi assistir só na última semana. Puta, eu não sabia que ia sair, perdi 4 episódios dessa porra. Saiu agora, no dia 20 de junho. Mas coloque aí, ou você dê seus pulos, ou espere voltar, porque eu acho que tem coisas que saem da Netflix, depois voltam, ou entram em outro serviço. É bem possível, porque é um documentário da PBS, né, que tem interesses mais educacionais do que qualquer outra coisa, então acho que tem potencial de estar de volta. Então, The Vietnam War. É muito bom. Pode ir, Rei. Bom, eu tô achando que a minha sugestão vai ser meio sem graça perto da de vocês. Jamais. Já adorei. Não. Eu nem ouvi, mas já gostei. O seu Qual é a Boa? Já rolou até no meio do programa. Como é que foi lá o da preguiça? Direito à Preguiça. Já comprei, tô lendo. Enquanto eu tô falando com vocês, já tô lendo. O Direito à Preguiça é sugestão de professora Visco, sabe? Tem um livro que pra quem é da área de saúde mental e trabalho, enfim, quem quiser conhecer mais, que é um livro muito importante nessa área. Ele se chama Desgaste Mental, o Direito de Ser Dono de Si Mesmo. É da professora Edith Seligman Silva. Show de direitos. É o direito à preguiça, o direito à saúde mental, o direito a tudo. A desconexão. E a Edith, aquela discussão que eu falei sobre neurose de excelência, ela faz nesse livro, né? Então, assim, para quem tem interesse nessa área, digamos assim que ele é absolutamente fundamental. E, enfim, o meu trabalho é bastante ancorado, trabalho com a Edith, gosto muito do trabalho dela e dela também. Então é isso. Muito bem, repete o nome pra gente aí. Desgaste Mental no Trabalho, o Direito de Ser Dono de Si. É da editora Cortez, Edith Seligman Silva. Mais 2 coisinhas que têm relação com o mundo do trabalho também. Tem um documentário que eu passo para os meus alunos, que eu gosto muito mesmo, que é daquela Repórter Brasil, que se chama Carne e Osso. É um documentário sobre o trabalho em frigorífico. Mas assim, a intenção do filme não é que a gente vire vegetariano, então não é sofrimento animal, essas coisas, é sofrimento humano mesmo no trabalho. É desses que eu gosto. Quero terminar o filme e comer um hambúrguer. Pode comer à vontade. É maravilhoso esse documentário. E desse mesmo grupo tem um documentário que se chama Gig, G-I-G, que é sobre uberização, etc., que também é excelente, assim. Então, falando de coisas aí da minha área, né, que é o mundo do trabalho, os mundos do trabalho. Muito bem. Finaliza aí, Beatriz Fiorotto. Matando no peito, chutando pro gol, eu vou me juntar a meu amigo Marco Melo. Vou falar sobre um especial de comédia que se chama Douglas, que é da Hannah Gadsby. Ela ficou bem famosa porque o Nanette, ele é um trabalho bastante visceral dela contar sobre as próprias experiências. E então, já assiste o Nanette, porque esse segundo trabalho dela, ele tem muito ele faz referência ao primeiro, mas ele tem muito mais a ver com uma certa crítica que fizeram ao primeiro, e ela baseou o roteiro dela todinho nessa tal crítica de que aquilo não era stand-up. Além de ser muito engraçado, nível me cuspir de rir, ele também é um exemplo muito bom de um roteiro que eu não tinha visto ainda, que eu não vou contar, óbvio, né? Como é que é, pra não estragar a surpresa. Mas, além de muito engraçado, ele é sempre pra te fazer pensar, e a Hannah é tudo pra mim, conte comigo pra tudo. E eu tenho uma camiseta dela e é assim que eu termino. O meu Qual é a Boa chama-se Douglas e está na Netflix. Douglas, assim como o nosso amigo Douglas Mendonça, né? Ele não chama Oga? É verdade, né? Jogamos essa aí. Denúncia. Muito bem. É isso então, gente? É isso, É isso então, obrigado, viu? Brasil. Tchau, gente. Valeu, Renata. Obrigado, viu? Gente, foi um prazerzão. Tchau, Valeu. gente. Bom, é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje aqui na companhia de Bia Fiorotto,
Marco Melo, Luiz Higino e Renata Paparelli. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção e apoio à pauta é da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom, gente? É isso? Tchau, gente! Tchau!